Saúdo você com a graça do Senhor Jesus. Estamos felizes mais uma vez estarmos reunidos aqui em igreja, no dia sagrado do Senhor, sábado, dia que Ele abençoou e santificou, para juntos cultuarmos a Deus e agora ouvir Ele falar através da Sua palavra. Você que nos assiste está convidado, pegue a sua Bíblia, faça a sua oração, já estivemos orando aqui juntos e hoje vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento que Maria, mãe de Jesus, deixou para nós. Convido a todos a abrir no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Maria deixou um mandamento para nós na Bíblia? Deixou. E é um mandamento que todo servo de Deus tem que seguir. Hoje ela não está mais viva, está descansando, para que um dia possa ressuscitar na ressurreição dos justos. Mas na época que estava viva, Maria, escolhida para ser a mãe de Jesus aqui na terra, ela deixou um mandamento importantíssimo para nós. A partir do versículo 1, nós vamos ler o relato bíblico. Diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também Jesus convidado e os seus discípulos para as bodas. Vamos parar aqui um minuto. O capítulo 2 de João, ele começa anunciando que foi feita uma festa de casamento. E ele relata o seguinte: ali estava Maria, mãe de Jesus. Depois é que o texto vai citar que Jesus também foi convidado. Não estou falando que a Bíblia está exaltando Maria acima de Jesus, porque não faz, tá bom? Jesus sempre foi exaltado na Bíblia acima de todo pecador. Mas aqui eu vi como importante ele colocar que Maria estava lá, a gente vai entender o detalhe. Ele falou, ali estava Maria. Jesus também foi convidado, e seus discípulos. Então ele destaca aqui um papel importante que Maria, o relato vai mostrar que ela iria fazer, participar, e seria uma peça importantíssima para o que estava para acontecer. No versículo 3, agora é dito: E, faltando o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E vai seguindo. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, e etc. Então ali o primeiro milagre público que Jesus fez, transformou ali água em vinho. Isso foi muito importante. Vamos entender um contexto da época. Se faltasse vinho, que era o suco da uva, em um casamento, isso era uma desonra muito grande para os noivos. Então, eu estive até lendo que os judeus na época, se faltasse vinho no casamento, eles saíam gritando na festa, dizendo que o vinho acabou e gritando vergonha. Vergonha para os noivos. Então, se Jesus não tivesse feito aquele milagre, aqueles noivos iam ser envergonhados
diante daquele público, né? Porque faltaria o vinho. Por isso que Maria foi correndo até Jesus e dizer, olha, faltou vinho. Ela sabia que os seus amigos que tinham convidados, os noivos, iriam passar vergonha. Então vamos primeiro tirar a primeira lição aqui. A Bíblia fala que ali estava Maria e Jesus também foi convidado. E a primeira coisa que Maria fez, quando percebeu que os seus amigos estavam com problemas, foi fazer o quê? Correr até Jesus. Jesus, faltou vinho. E Jesus, mulher, não é chegada minha hora. E ela, meu filho, por favor, eles vão passar vergonha. Jesus fez um milagre. Então, uma lição que nós tiramos aqui é: quem nós escolhemos para andar ao nosso lado, né? Quem nós escolhemos como amigos? Aquele casal ali que estava casando tinha Maria como amigo e Maria tinha Jesus. Aqui nós aprendemos de escolher bem as nossas amizades, escolhermos aqueles que temem a Deus. Porque no momento de dificuldade, no momento de problema e tribulação que todo mundo passa nessa vida, se tem um amigo que teme a Deus, ele vai me apresentar um consolo em Jesus Cristo. Mas se eu tenho alguém que não segue a Cristo, o que ele vai me apresentar? O que ele vai apresentar para mim que vai me trazer consolo? Nada. Ele não tem Jesus. Então aqueles homens ali, aquele homem que a mulher que estava casando, escolheu bem sua amizade. Tinha Maria como amiga. E Maria, na hora da dificuldade, do problema, apresentou Jesus. E Jesus resolveu o problema. Então você que está assistindo a igreja aqui, selecione bem seus amigos. Seja amigo daqueles que temem a Deus. Eu sei que a Bíblia fala, né, que Jesus era amigo dos homens. Jesus também estava no meio dos pecadores. E não é disso que eu estou falando. O servo de Deus, ele é amigo de todos. Ele procura abençoar a todos. Mas, mesmo Jesus sendo amigo de todos, tinha momentos que ele estava sozinho. A Bíblia fala que ele saía da multidão e estava sozinho só com os 12 discípulos. E mesmo entre os 12 discípulos, se você ler, tinha momentos que ele chamava só 3 para estar com ele, que era Pedro, Tiago e João. Então, mesmo Jesus sendo amigo de todos, tinha os momentos que ele tinha os mais próximos. Tinha os 12, e mesmo entre os 12, tirava 3 para estar mais próximo. Entende? Então, escolha bem quem você confia como amigo, quem você vai estar andando. E se escolher pessoas que temem a Deus, na hora da dificuldade, essa pessoa vai ser um consolo, porque ela vai chegar na sua casa com Jesus na boca, com as promessas de Jesus na palavra. Isso vai trazer um conforto em momento de dificuldade. Talvez ela traga até a solução do problema. A gente pode não estar enxergando, e aquela pessoa passou por isso e traz a solução do problema em Cristo Jesus. O segundo ponto e é o tema central do sermão aqui. No versículo 5, Maria disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Esse foi o mandamento que Maria deixou. Façam tudo que Jesus disser. Esse é o mandamento que todo servo de Deus tem que seguir. Fazer tudo que Jesus disser. Nós vamos a algumas coisas que Jesus falou, não devemos fazer. Por exemplo, aqui em João mesmo, Jesus falou o seguinte: capítulo 8 de João, versículo 11. Ele falou o seguinte: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então o que Jesus falou?
Não te condeno, agora vá e não peques mais. Então devemos fazer tudo o que Jesus disser. Nós devemos ir e não pecar mais. Mas para isso temos que entender o que é pecado. Vamos abrir lá em 1 João. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Versículo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. É dito: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é a transgressão da lei. Então, se Jesus falou assim, vá e não peques mais, ele está falando, vá e não transgrida mais a lei de Deus. Não transgridam mais a lei de Deus. É o que Jesus está falando. Então nós vamos conhecer a lei de Deus. Êxodo capítulo 20. A lei que Jesus falou para a gente não transgredir. A lei que Jesus falou para não transgredirmos está em Êxodo capítulo 20. Pecado é transgredir a lei. Então vamos conhecer a lei para que a gente, conhecendo-a, não transgrida. Capítulo 20, versículo 3 é dito: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento de Deus. Só existe um Deus verdadeiro no céu. Esse é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Não há outro. Deus não é uma trindade. Deus é único. Segundo mandamento, versículo 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Então ele diz, não faça imagem de escultura, de nada, nem as adore, nem se curve diante dela, nem as sirva. Então a prática de ter imagem de escultura é transgressão da lei, é pecado. Então quem faz não está obedecendo o que Jesus falou. Vai e não peques mais. E assim também não está seguindo o conselho que Maria deu. Faça tudo que Jesus mandar. Então para você que diz acreditar, por exemplo, eu sei que existe aqueles que acreditam que Maria está viva no céu. Isso não é uma verdade bíblica. Maria é um ser humano como qualquer outro e ela descansou, morreu e está aguardando receber a recompensa quando Jesus voltar, que vai dar recompensa a todos aqueles que creram nele, vai ressuscitá-la. Mas para quem acredita nisso e diz que segue Maria, mas adora imagem de escultura, não está seguindo. Porque Maria mandou fazer o que Jesus disser. E Jesus disse para não pecar. Então adorar imagem de escultura é um pecado, porque está na lei de Deus. Versículo 7, 3º mandamento. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então não usar o nome de Deus em vão. Deus é santo, sagrado, todo-poderoso. Devemos ter reverência diante do nosso Deus. E devemos ponderar as palavras quando formos falar dele. Versículo 8 até o 11 está o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então o sábado é o dia sagrado. Desde a criação da terra,
Deus descansou no sétimo dia, abençoou, santificou esse dia. Então o servo de Deus tem que guardar o sábado, porque está na palavra do Senhor. E não guardar um sábado é pecado, porque está na lei. E pecado é a transgressão da lei. Quem não guarda o sábado está pecando? Está. Quem trabalha no sábado está pecando? Está. Porque o sábado é o dia para se dedicar ao Senhor, nosso Deus, e ao Senhor Jesus Cristo. Não ao trabalho ou a outras coisas. Deus nos deu 6 dias para isso, mas o sábado, não. Então, o servo de Deus verdadeiro, que conheceu a verdade, ele guarda o sábado. Quem ainda não guarda, pode ser que ainda não tenha conhecido ou não tenha entendido. Não estou aqui para julgar, mas que está escrito na palavra, está. Versículo 12, 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe abaixo de Deus. Deus fala que nós devemos honrar pai e mãe. E ele segue: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Aqui está a lei de Deus. E pecado é transgredir a lei de Deus. E eu sei que fica a pergunta, mas como nós pecadores vamos obedecer então a lei de Deus? A Bíblia entrega isso de diversas formas. Primeiro, vamos abrir em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5, versículo 4, ele fala assim: está em mim, Jesus falando, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não sois vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quem está em Jesus vai dar frutos, vai obedecer. Agora, não consegue quem não está nele. Assim como a vara, longe do caule ali, do ramo, ele não consegue. Ele usou o exemplo da videira, né? As varas que não estão ligadas à videira não conseguem dar fruto porque o nutriente que a planta suga da terra sobe pela videira para poder chegar nos ramos. Então, os ramos que estão cortados deixam de receber esse nutriente, vão morrer, vão deixar de dar fruto. Assim somos nós sem Jesus. Mas quem estiver ligado nele, conseguirá obedecer os mandamentos de Deus. Foi isso que Paulo também falou. Vamos abrir em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 13, ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todas as coisas pode o cristão em Cristo que o fortalece. Filipenses 4:13. Então, não há desculpa na palavra de Deus para não obedecer à lei de Deus, porque quem tem Jesus tem poder para obedecer. Deus não vai aceitar desculpa para aqueles que falam: mas é porque não é possível para o homem. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê em Deus. Tudo é possível para aquele que tem Jesus na vida. E se há uma coisa que o Evangelho veio fazer por nós, é fazer de nós obedientes em Cristo Jesus. Então a igreja de Deus guarda os seus mandamentos porque ela tem Jesus. Agora, sem Ele, não se pode fazer nada.
Então, meus amigos, todos os servos de Deus, eles seguem o conselho que Maria deixou quando estava viva. Faça tudo o que Jesus disser. E terminamos hoje em João 14, quando Jesus falou, João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E no João 12, 50, veio à mente agora, Jesus também deixou escrito, falando com o Pai: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então Jesus nunca falou contra ou aboliu a lei de Deus, ele exaltou ela. Falou: Pai, o teu mandamento é a vida eterna. E se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então isto é o que a Bíblia testemunha para os servos de Deus. Então felizes seremos se nós seguirmos o conselho que Maria, quando estava viva, deixou. Que foi: façam tudo o que Jesus disser. E Jesus disse para os seus servos obedecerem os mandamentos e que Ele estaria com eles, ajudando até o final dos tempos. Amém? Então que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus pelo ensinamento. Senhor nosso Deus, Teu nome seja louvado para sempre. Possamos obedecer a Tua palavra e abrir o nosso coração para Jesus, para que pela Sua graça sejamos perdoados e habilitados com poder para obedecer a Tua santa lei. Que assim o Senhor guie o Teu povo até o fim, como testemunha a todas as nações. Em nome de Jesus, amém. Encerramos por aqui hoje. Que Deus te abençoe e que Ele possa nos dar mais oportunidades para estarmos reunidos, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus, aquele que nos amou e entregou seu Filho para nos salvar. Até uma próxima, se Deus assim o quiser, em nome do Senhor Jesus.